E agora chamar o Juan Carlos para falar para a gente sobre métricas. Para a gente que trabalha com SRE e DevOps, a gente sabe quanto é assustador acompanhar métricas, principalmente quando não está legal, né? Quando está batendo, quando as métricas estouram ali no plantão, é terrível. Então, eu queria pedir para vocês uma salva de palmas para o Juan Carlos, que é o nosso próximo palestrante. Fica à vontade, cara. Valeu. Eu ia falar que eu tinha um desafio, que seria eu sou o único obstáculo entre vocês e o Chopp, mas agora o outro desafio vou falar sobre otimizar processo depois desse papo agora. Mas, vamos lá. Deixa eu ver se está funcionando aqui. E aí? Sem pressão, sem pressão. Discordei logo do Peri, né? Para cá? Não está rolando. Pode passar para mim, então a gente vai. Vamos assim mesmo. Bom, gente, vou me apresentar rapidamente. Sou o Juan. Eu sou de Garopaba, é uma cidade a 1 horinha daqui, mas estou morando aqui em Floripa desde 2012, quando eu comecei a trabalhar na área de tecnologia. Essa daqui é minha esposa Vanessa e a Ive, as duas que me suportam aí todo dia. E eu faço parte da FR, que é uma consultoria cloud, e também sou mentor na Tech Mentor Lab, onde a gente dá mentoria para lideranças de tecnologia e também produz alguns conteúdos nas redes sobre esse mesmo assunto. E eu estou como gerente de engenharia na IntelliPost, onde tem vivido alguns desafios e onde tem esse case que eu vim compartilhar com vocês aqui hoje. Eu sou responsável lá na IntelliPost, que é uma empresa que fornece soluções para o mercado de logística. Estou responsável pelo time de cotação. Quando vocês vão lá no site daquela camiseta tecnológica, que não amassa, que não tem cheiro, e vão calcular quanto tempo demora e quanto custa para entregar na casa de vocês, vai passar lá pelas nossas APIs. E tem alguns desafios que a gente vive e que levaram a gente a passar por esses cases. Alta volumetria, atender aí 30, 40 milhões de requisições diariamente, que chegam a triplicar agora no período de Black Friday. O response time também, né, a gente precisa e tem contratos para atender isso abaixo de 100 milissegundos, e alta disponibilidade. Por que eu resolvi trazer e falar desses desafios aqui para vocês, né? Durante o processo de desenvolvimento, a gente costuma olhar ali para o Discover, quando a gente vai estar falando sobre escolher a coisa certa a fazer, e aqui a gente tem os times de produto atuando muito, né? E no Delivery é sobre a gente, nos times de engenharia, entregar muito bem, ou entregar muito rápido, entregar com assertividade a coisa certa escolhida pelos times de produto, né? O que for priorizado. E ter esses requisitos muito fortes levaram a gente a caminhar um pouco mais nessa jornada de descobrir como que a gente pode garantir que o nosso processo de delivery seja otimizado, ou que ele garanta esses requisitos, pelo menos, né? Então, a empresa se encontrava num momento bem legal e eu resolvi trazer esse case para a gente conversar um pouco. Estava na apresentação anterior, né? Isso daqui que não funciona. E realmente é árduo, é difícil a gente otimizar um processo, mas eu resolvi trazer isso para sintetizar um pouco sobre quando a gente fala sobre otimizar um processo, o melhor indício que a gente vai ter é olhando para métricas. A gente tem todo esse ciclo, né, de construir, testar, voltar, aprender, pegar as métricas, olhar para as oportunidades, aplicar as melhorias, voltar de novo. É árduo, sim, mas é a forma como a gente tem, né? E aí, onde as Dora Metrics são uma ferramenta que tem funcionado, e eu destaquei como um dos principais pontos que é uma métrica ligada à engenharia, ligada à melhoria contínua, mas ela tem uma conexão muito forte com o negócio. E aí, passando por elas aqui um pouquinho, a gente vai ver. Eu acho que eu vou ser o último hoje a pedir para vocês levantar a mão só mais uma vez, mas quem já ouviu, ou só ouviu sobre o assunto da Dora Metrics, rapidinho. Boa. Eu vou dar uma contextualizada sobre elas, então, rapidamente. É uma sigla, né? DevOps Research and Assessment, um programa de pesquisa, surgiu lá no Vale do Silício, algumas Big Techs. Hoje já compila dados desde 2014. É um periódico, né? Anualmente são publicados os dados. E tem também esse livro que é super válido, como o Gomex falou para a gente, e recomendo a leitura por todos vocês. Elas são um conjunto de 4 métricas, e isso que eu estava comentando sobre a conexão com o negócio,
É fácil de visualizar, inclusive depois que eu passar por elas vai ter uma visualização delas todas juntas, até para, se quiserem bater uma foto, que mostra sobre escalabilidade, estabilidade e velocidade, ou seja, métricas qualitativas e quantitativas. Isso é super interessante, porque a gente olha para elas quase que cada métrica tem uma contramétrica, elas se reforçam. E outro ponto super positivo é que elas permitem benchmark. Eu não vou comparar a minha empresa com o Google, com a Microsoft, mas eu posso comparar com outras empresas que estão no mesmo segmento, no mesmo porte, ou até compartilhando que estão passando pelos mesmos desafios que eu. Então, vai permitir esse benchmarking, porque as notas elas são padronizadas. A gente vai ter classificação das empresas, conforme as métricas, né? A primeira delas, das quatro métricas, é o Deploy Frequency. O nome ele é bem descritivo, né? Quantidade de deploys que você faz em determinado momento, classificação dos Elite Performers, os que fazem múltiplos deploys por dia, e até os Low Performers, que são quem faz menos de uma vez por mês um deploy. Ela sozinha diz alguma coisa? Ela diz. Ela fala sobre velocidade. Eu entrego rápido, estou botando bastante coisa no ar, né? Mas só ela, sozinha, também não me fala sobre se a minha empresa está performando bem. Existe uma outra métrica junto, que é o Lead Time for Changes. Alguns utilizam o nome de Cycle Time, mas é do momento em que eu coloco uma task in progress até quando eu levo ela para Done. Os Elite Performers, então, em menos de um dia fazem isso acontecer, e lá embaixo os Low demorando aí mais de um mês. Ela sozinha também já dá alguns indícios, né? Se eu implementar e olhar, e aqui já um disclaimer, é uma das mais complicadinhas de implementar, mas ela sozinha me dá uma percepção, mas também não uma percepção total da saúde do meu processo de delivery. Aquelas duas métricas, elas falavam bastante sobre velocidade. E aqui a gente começa a falar um pouquinho mais sobre estabilidade. Aqui que eu digo que elas quase que funcionam como métrica e contramétrica. Mean Time to Recover, o MTTR, é uma média de quanto tempo eu demoro para me recuperar após um incidente, após um problema feito, ocasionado, né, em alguma das aplicações. Em menos de uma hora, para os elites, e aí demorando mais de uma semana para os low performers. A gente já tem 3 métricas super poderosas e elas trabalhando em conjunto aqui já dá uma visibilidade de saúde bem grande. E a última delas é o Change Failure Rate, dos deploys que eu coloco em produção, né, em quantos deles eu estou errando. E aqui ele trabalha em porcentagem, de 0 a 5 nos elite, de 15 a 100 lá nos low performers. Eu quis provocar aqui o pensamento nesse sentido de sensores de saúde. A gente pensando num atleta que quer correr uma maratona. Eu olhar só para uma métrica, por exemplo, qual que é a velocidade máxima que ele alcança, ou qual que é a frequência cardíaca dele. Só com isso eu não consigo dizer se ele vai ganhar uma maratona. Quando eu passo a olhar todos eles juntos, aí isso começa a me deixar mais próximo. Falta um pouco de coisa, né? Falta eu conhecer um pouco sobre o que é essa maratona, em qual terreno que ela vai acontecer, se é uma maratona mesmo, se é um 5K, se é 10K, e aí que, né, a gente está falando sobre momentos de empresa, sobre o negócio, sobre o perfil, então conhecer a maratona é super importante. Aqui é o conjunto delas, uma visualização pelo DevLake, que inclusive é a ferramenta que a gente está usando para mensurar, e aqui dá para ver, né, essa questão de velocidade e estabilidade, como elas se encaixam. Eu quis trazer aqui uma comparação justamente para falar sobre isso de a mensuração das métricas e como que elas conversam com o negócio. Vou passar um pouquinho rápido aqui por causa do nosso tempo, mas olhando lá na esquerda no superior, a minha criatividade não estava muito grande, eu botei uma lebre, né, para mostrar tipo uma empresa ou que está no momento ou que realmente é uma empresa que tem mudanças rápidas, colocando em produção, porque ela tem um alto deploy frequency, tem um lead time baixo, e tem um baixo change failure rate, ou seja, poucas falhas. Então, coloca mudança muito rápida em produção e as falhas são raras. Esse é um cenário ideal. Chega a segunda-feira, vocês implementam as métricas, você tem o resultado desse, fechou, todo mundo promovido.
Lá em cima, né, com o caracolzinho, eu tenho um baixo deploy frequency, ou seja, não estou colocando coisas tão rápidas, e tenho um lead time alto. Então, é pouca atualização, longo período para entregar, e só isso já pode me dizer algumas coisas. Tenho gargalos no processo, falta automação, falta integração. Pensando em, de novo, cenário de negócio. Se eu estou numa startup, e aí a gente olha para as Dora Metrics e eu vejo isso. Pô, a gente está com pouca atualização. Pode acontecer, né? Mas geralmente quando a gente pensa nesse cenário, provavelmente não é um cenário que se veria numa startup. Então a gente está lá no nosso time implementando as Dora Metrics e a gente já tem essa grande conexão com o negócio e aqui a gente pode começar a apoiar e entrar em algumas decisões. Lá embaixo a gente tem a bomba relógio, frequência de deploy alta, mas alta taxa de erros. Então lança bastante coisa e várias delas podem quebrar. Então, bombinha relógio, e aqui a gente tem a oportunidade lá no processo de CI/CD, pipeline, botar testes, enfim, trazer mais qualidade para esse processo. E outra ambulância, a gente tem frequência alta de deploy, tem pouca quantidade de erro, né, o change failure rate baixo, mas o MTTR muito alto, ou seja, coloco coisa rápido, erro pouco, mas quando acontece um erro, eu demoro muito para recuperar. Então, eu preciso de ambulância, eu preciso de emergência. Eu preciso chamar lá o time de operações para me ajudar a colocar as coisas no ar. Está faltando documentação, enfim, o processo até começou a ser redesenhado, mas falta um pouco de qualidade. Também linkando um pouquinho com o que o Peri falou para a gente. Bom, olhando para isso tudo, onde é que a gente estava, né? Eu entrei na IntelliPost faz 1 ano e meio atrás. A empresa estava num momento legal de times de tecnologia, os times de engenharia estavam formados, os times de produto também estavam formados. Tinha o desejo de alinhar o processo de discovery, né, o processo de produto com a estratégia da empresa, já tinha os OKRs implementados, e já estávamos no momento de otimizar o delivery para que essas entregas acontecessem com mais velocidade ainda. A gente tem o processo, geralmente, né, otimizar os processos seria a segunda coisa a se pensar. Porém, como nem tudo são flores, existia também um outro elefante na sala, que era sobre disponibilidade. Haviam questionamentos, tanto de time de operação, time de atendimento, falando, poxa, às vezes clientes falam que a gente está indisponível, mas a gente não sabe se isso é verdade. Então, olhando para tudo que a gente tinha na mesa, né? Discovery, delivery, mais tinha disponibilidade. Precisamos olhar para os 3. E aí foi pensado, o que a gente prioriza? Vamos olhar para onde a gente tem mais certeza, onde a gente tem clareza e o que está mais fora. Então, ficou até fácil de tomar a decisão, né? A gente conhecia o processo de discovery, tinham coisas sendo lançadas, a gente estava atendendo, tinha histórico, o produto está evoluindo. O delivery estava acontecendo, mesmo que não tenha Dora Metrics implementada, eu sei quantas vezes acontece o deploy em uma semana, né? Então, dava para perceber isso. Mas sobre a disponibilidade, realmente, não tinha uma métrica para dizer a frequência que acontecia, algum problema, a duração deles, o impacto, a causa raiz. Então, foi óbvio e foi para onde a gente partiu. Beleza, por onde é que a gente começa, então? Vamos começar a evidenciar, né? Procuramos realmente poucas evidências, poucos impactos, tivemos certeza do problema e aí, bora para o próximo passo. Foi começar a medir. Dora Metrics, a gente vai conseguir, mas vamos entender um pouco mais sobre o problema. Vamos cavar mais a fundo esse problema, né? Então, união de todos os times para fazer isso. Uma das primeiras coisas, né, um dos primeiros resultados, foi a gente implementar um processo de incidentes maduro. Processo de incidente, tem até uma outra métrica que não está no Dora, mas que a gente usa, que é o MTTA, que é quanto tempo você demora para dar o acknowledge num incidente, né? Ele aconteceu, dei o acknowledge, já estou sabendo dele e vou começar a atuar. O processo de incidente começou a se estruturar nesse sentido. E aí aqui entra a automação, manda no Slack, já abre pós-mortem, vincula com a tarefa, o time responsável já é acionado, e aqui a gente começa a metrificar, analisar e entregar dados para o time de operação que vai deixar os clientes mais incidentes. Então, a gente começou a ter entendimento desses problemas. E aqui a gente implementamos duas métricas, né? O MTTR, que eu conversei aqui antes para vocês, e o AppDex. O AppDex é também olhando para as APIs, né? Porque a gente responde para os clientes, mas tirando as requisições que ferem aquele response time que a gente tem acordado, ou que dão algum erro,
qual a porcentagem das requisições que a gente respondeu com sucesso. Isso daqui já foi um arsenal bem interessante, e com isso a gente começou a entregar e aprender e melhorar o resultado que a gente tinha. Bom, aí sim, beleza. Passamos por esse, disponibilidade poderíamos entender que estava resolvido, e aí a gente chega para realmente olhar para o Discovery, olhar para o Delivery, que era o desejo que se tinha lá atrás. Bom, Change Failure Rate foi a próxima métrica que a gente encarou. A gente já estava olhando para o MTTR, então fez sentido olhar para essa outra métrica de qualidade, e também porque era uma métrica que estava na mão. Realmente, mudar processos não é fácil, né? Então a gente partiu nesse olhar de o que faz sentido, mas também o que está na mão. Então, o Change Failure Rate e o Deploy Frequency foram implementados, né? E lá a gente tem time de plataforma, time de Foundation, né? Que encabeçou toda essa mudança. E a gente acabou utilizando aquela ferramenta que eu comentei ali, que é o Dev Lake. E aí, por último, essa que eu comentei, que é um pouquinho mais complicada, que é o Lead Time for Changes, medir o Cycle Time, e ela é um pouquinho mais complicada porque nem sempre, ou eu acho que até é comum, né, os times não trabalharem de forma padronizada. A gente utilizava o Jira, mas um squad utilizava Story, outro squad utilizava Epic, um usa Subtask, outro não usa Subtask. E aqui eu trouxe esse slide de novo, porque assim como os times de produto estão lá fora falando com o cliente, entrevistando, entendendo a dor deles e entendendo a dor do consumidor, o time de Foundation também saiu de dentro da sala deles, chamou os times de engenharia e disse: agora vocês são nossos clientes, e agora fala o que vocês querem medir. Quais são os problemas que vocês enfrentam, por que vocês querem medir cycle time, como que vocês fazem durante o dia, se vocês estiverem bem com essa métrica, o que isso vai estar dizendo para vocês. Então, aqui a gente passou por vários processos, de várias descobertas, e ao final conseguimos sair com um processo padronizado. A menor unidade de código, que tinha algum PR, subtasks no Jira, foi a forma como a gente começou a utilizar, todos os times passaram a seguir, e aí a gente começou a medir o cycle time dentro do Jira. Beleza, tudo implementado, bonito, acabou o trampo. Aí a gente começa a falar sobre cultura de acompanhamento. Além de medir e saber como a gente está e a gente olhar para o mercado, o processo tem que ser contínuo, né? A melhoria contínua. Aí vem a parte árdua do trampo. Então, os times de engenharia passaram a criar e acompanhar e ter essa cultura. Primeiro começa semanal, depois a gente vai fazendo que isso seja quinzenal, vai trazendo para dentro, e inclusive vai trazendo essas métricas para dentro do time. Então, influenciar o time a olhar para essas métricas, para que eles saibam aonde está impactando no negócio, começou a fazer bastante sentido para a gente. A gente tem, acho que não dá para ler muito bem, mas esse gráfico é o de deploy, o de change failure rate, o de cycle time. Aqui, como a gente estava, né? A gente estava nos high, isso é dos últimos meses, 2 meses. E o MTTR a gente começou a usar dentro do Jira. Essa decisão foi mais por... É a ferramenta que o time de operações também utiliza, é uma métrica super importante para eles utilizarem também, permite que tudo seja integrado, né? Abre a task de um incidente, o time de operação já recebe, a gente já dá o acknowledge, já abre pós-mortem, já começa a investigar a causa raiz, já traz isso para o time poder conhecer, montar RCA e devolver para os clientes. Então, que essa conversa foi mais próxima e tem funcionado bastante nesse sentido. E, então, alguns resultados obtidos, como o Peri falou para a gente antes, né, nem tudo são flores, não é tão simples otimizar processos. A gente está falando aí de mais de 1 ano de colocar isso para rodar, mas a gestão de incidentes, ela trouxe resultados reais, a gente começou a ver números reais, então a gente começou a ter aquele painel de disponibilidade, de poder mostrar esses dados para os clientes, então ver isso funcionando trouxe impacto real, então a gente tem cliente que deixa de perder vendas, né? Então isso impacta realmente lá o consumidor final que a gente nem imaginava. A identificação de causas raízes e ofensores também faz parte desse processo, né? Então, além de identificar, falar que está acontecendo um incidente, a gente tem uma análise para aplicar a melhoria contínua e voltar a resolver a causa raiz e dar conhecimento disso para o cliente. Métricas confiáveis, mais como ferramentas.
E isso é um dos benefícios que a Dorametrics traz para a gente, né? Porque se, por exemplo, eu fosse perseguir somente deployment frequency, eu ia fazer deploy adoidado durante a semana, e aí posso colocar um monte de coisa errada no ar, mas não estou medindo qualidade, estou bem no deployment frequency. Então, perseguir métricas nunca é um caminho, né? Métrica tem que ser a ferramenta, métrica utilizada como ferramenta. Benchmark e diagnóstico de engenharia. Então, aqui a gente pôde olhar para nossas métricas, olhar para como estão outras empresas, e aí, de novo, né, bom, não vamos olhar para Google, Microsoft, mas vamos olhar para outras empresas do mesmo segmento que a gente, que estão onde a gente quer chegar, e isso fez super sentido também. Encontramos débitos que impactam as métricas. Provavelmente um monte de gente aqui já passou pelaquela dificuldade, tem um monolitão e a gente quer quebrar ele. Aqui essa conversa começou a ficar um pouco mais fácil, porque aqui a gente estava mensurando, a gente começou a separar um pouco as coisas e via, poxa, aqui eu tenho um débito, ele é desse tamanho, aqui a gente pode começar a quebrar e o impacto no negócio é esse que vai deixar de acontecer. E começar a direcionar esforços para experimentação e inovação. O time de produto está lá focado em descobrir o que fazer bem. O time de engenharia já está entregando muito bem. Então, gente, é só descobrir e manda para a gente que a gente coloca. Então, aí a gente começou a ver um time de produto sair mais para a rua, fazer inovação, fazer experimentação, e aqui a gente está falando de teste AB, construir árvore de oportunidade, testar. Então, evoluir o processo de discovery levou também à evolução do processo de delivery. E eu falei que ia ser rápido, né, para vocês poderem ir para o shopping rápido, e eu queria compartilhar 3 pontinhos aqui para a gente fechar. Pensando até em tudo que a gente viu hoje aqui, provavelmente segunda vai ser um dia bem inspirador, chegar com novas ideias. E eu queria que vocês pensassem nessa maratona. Vocês pensassem, pelo menos para ajudar a priorizar por onde eu começo, sabe? Pô, como é que eu vendo usar essa tecnologia? Como é que eu conheço um pouco mais sobre a maratona que a gente está correndo aqui? E quais métricas que vão me ajudar a saber se a gente precisa de velocidade, de estabilidade, como é que eu faço isso? O segundo ponto é a ponte para fazer você enxergar qual é a maratona que a empresa está correndo, é o teu líder. Em alguns momentos, é importante que você gerencie o seu líder. E para vocês, líderes que estão aqui, é super importante que vocês façam esse papel. O teu time tem que saber o que e por que ele está fazendo algo. E aí, se nada disso rolar, também tem as dicas que o Peri deixou ali, currículo atualizado, LinkedIn atualizado e bola para frente. E o terceiro ponto é, vocês também estão na maratona. Prestem atenção na maratona de vocês. Por mais intenso que seja a maratona, que seja a corrida que vocês vão fazer, todo treino tem um dia de descanso. Então, entenda o momento de vocês, respira, incidente acontece, problema acontece, maratona é grande, é difícil, às vezes quebra o treino, enfim, pensem na maratona no momento de vocês também. É isso, gente. Valeu.